Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão por aí? Bom, eu sou a Lucy Borges, se você ainda não me conhece, tenho o prazer de te convidar para a estreia desse podcast, o Histórias de Mulheres. Eu tô muito feliz de poder colocar esse projeto no ar e aqui você vai ouvir toda semana sobre a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa, anônima, ela pode ser da ficção, da realidade, pode ter passado por um feito muito incrível ou pode ser alguém que tem apenas uma experiência para compartilhar com a gente, algo que vale a pena contar. É por isso e para isso que o Histórias de Mulheres existe. Bom, essa história a ser contada aqui também pode ser a sua, sabia? Se você tiver uma experiência de superação, de valorização do feminino, se você tiver um relato de encontro de amor ou de amizade, uma grande história, conta pra mim. É só você enviar um e-mail para o endereço luciana@lucyborges, Lucy com Y, tá bom? lucyborges.com, que uma vez por mês eu quero trazer relatos das minhas ouvintes aqui. Quero contar uma história de você que tá aí do outro lado me escutando. Bom, gente, se você não me conhece, eu sou jornalista há mais de 15 anos. Hoje eu moro em Barcelona, na Espanha, e eu tô realizando um sonho muito grande que é o de viver fora do Brasil por um tempo. Mas eu já trabalhei na revista Marie Claire, ainda colaboro com as meninas lá. Sempre me interessei em contar narrativas femininas, em falar sobre o poder das mulheres. Essas histórias, em geral, elas me emocionam. Então, todos os dias lá no meu perfil do Instagram, o @LucyBorges, Lucy com Y, eu coloco conteúdos que tem como foco a mulher. Sabe por quê? Eu aprendi nesses anos todos entrevistando mulheres, estudando feminino, vendo filmes. Bom, eu aprendi uma coisa que eu chamo de segredo, né? Acho que é um segredo, que é entender que a condição feminina nos une. Não importa muito de onde a gente venha, sabe? Em algum momento, em algum ponto, apenas pelo fato da gente ser mulher, vai ter uma união ali. Eu vou conseguir te entender e você vai conseguir me entender também. E eu acredito muito que descobrir esses pontos de intersecção, essas histórias inspiradoras, pode fazer a gente se tornar mais forte. Então, bora lá, né, gente? Ah, tem mais uma coisa. Se você ficar comigo até o fim do programa, ainda vai levar para você uma dica de filme ou de série que converse um pouco mais com o tema do episódio. Bom, eu sou cinéfila assumida, tá? Então, em geral, eu vou colocar aqui alguma referência de filme, de série. Não estranha não, tá bom? Eu acho que essa é uma maneira da gente mergulhar um pouco mais no conteúdo que a história vai trazer. Então, no final do podcast, sempre uma sugestãozinha do que você pode achar no streaming, no cinema. Vale ficar de olho. Bora começar? Tô muito animada, vamos lá? Hoje eu vou falar para vocês sobre identidade. No caso da mulher, parece que a gente passa boa parte da vida buscando descobrir quem nós somos de verdade, não é mesmo? Bom, não sei se isso acontece com todo mundo, mas eu tô sempre me questionando se eu me tornei ou se eu estou sendo a Luciana que eu gostaria de ser, né? Eu queria trazer esse tema a partir da história da Esther Shapiro. A Esther Shapiro é o alter ego ficcional de Deborah Feldman, gente. A Débora é autora do livro de memórias Nada Ortodoxa, a escandalosa rejeição de minhas raízes racídicas. A Débora é judia, tem 33 anos, nasceu numa comunidade de judeus ultra-ortodoxos chamada Satmar, no Brooklyn, em Nova York, né? E hoje ela mora em Berlim, na Alemanha. Você talvez já deva ter topado com o nome da Débora ou com o nome do livro, que é o Nada Ortodoxa, porque ele virou agora uma série da Netflix. É uma série de 4 episódios que mostra como a jovem Esther Shapiro, ou seja, a personagem criada com base na história da Deborah Feldman, como a Esther Shapiro foge da realidade dela, que é cheia de regras, obrigações religiosas ligadas ao cumprimento do judaísmo, né? E vai de Nova York para a Alemanha. A Deborah Feldman escreveu esse livro aos 25 anos, logo depois que ela conseguiu, de fato, deixar a comunidade racídica lá de Nova York e começar uma vida nova. Ele se transformou num best-seller,
Ela já escreveu outros livros depois disso e ela continua morando na Alemanha. Mas por que eu vou falar então da Esther e não vou falar da Débora? Primeiro, gente, porque tem um motivo prático, né? O livro Nada Ortodoxa, ele tá esgotado para compras online. Pelo menos aqui na Espanha eu não consegui encontrar. E a segunda coisa que me fez escolher falar da Esther e não da Débora, já que eu ainda não me aprofundei tanto na história da Débora, é porque a série teve um boom, né? Dentro da Netflix, ela ficou entre as mais assistidas na plataforma e ela, de uma certa forma, ela é curtinha, mas ela é envolvente. É capaz de te mobilizar a pensar um pouco sobre a sua própria vida, né? Pelo menos isso aconteceu comigo. Então, pensando em mulheres que estão em busca da sua própria identidade, em busca da sua liberdade, eu quero contar a história da Esther Shapiro. Na série ela é chamada carinhosamente de Esti. Lembrando que a primeira parte da minissérie da Netflix é bastante baseada no livro da Deborah Feldman, no Nada Ortodoxa. Principalmente todas as passagens que são relacionadas à cultura dos judeus ultra-ortodoxos. Então, as cenas de casamento, como era a vida dela dentro de casa, as roupas, o que ela tinha que comer, como ela tinha que se comportar, enfim, isso tá bem fiel à história que a Deborah Feldman conta sobre ela mesma no livro. Mas vamos conhecer um pouco mais então sobre a Esther Shapiro? A história começa mais ou menos assim. Esti Shapiro foi criada pela avó, carinhosamente chamada por ela de Babi. O pai era mentalmente doente, bebia, e a mãe deixou a filha para trás após se divorciar do marido e sair da comunidade racídica em Williamsburg, no Brooklyn, onde todos eles viviam. Babi é uma senhora judia, carinhosa, de origem húngara, que veio da Europa para os Estados Unidos depois de ter sobrevivido aos campos de concentração. Desde cedo, a Esti aprendeu o Yiddish, idioma adotado pelos judeus, e é com ele que ela se comunicava basicamente com a família e com a maioria das pessoas do bairro. Ela não recebeu educação formal e era proibida de ler livros ou qualquer coisa que não fosse dedicada à religião. A Esti também precisa seguir regras para se vestir de forma recatada. Ela aprendeu a cozinhar os pratos típicos, ela cuida da casa, mas chegou aos 17 anos e agora o grande acontecimento da vida dela é o casamento. É para isso que a família da Esti está preparando ela. Bom, as casamenteiras do bairro, ali da comunidade, se movimentam para encontrar um marido para Esti, né? Ela ter sido abandonada pela mãe não faz com que ela seja uma noiva tão desejável por tanta gente. Tem um julgamento social aí. Mas o grupo, como um todo, os mais velhos, controlam a vida dos mais jovens, né? E aí eles encontram um pretendente para Esti. É o Yankee. Ele e a Esti não haviam se conhecido antes dessa experiência de noivado. O casamento é arranjado, eles são apresentados um para o outro, né? Mas sempre acompanhados pelas famílias. Tem um momento em que eles têm direito a ficar sozinhos alguns minutos. Nesse tempo, o homem precisa avaliar a futura esposa e aprová-la para que o casamento aconteça. Na pouca conversa que Esti e Yankee têm, sem ninguém supervisionando, ela vira e fala para o futuro marido: eu sou diferente. Os arranjos para o casamento avançam, mas existe um mal-estar ali. Esti tem a sensação de que está faltando alguma coisa na vida dela. Ela acredita que o casamento vai ajudá-la a encontrar esse seu propósito de vida. Afinal de contas, não foi assim que ela foi ensinada? Não era isso que Deus queria dela? Sua única satisfação pessoal, nesse momento, é tomar aulas de piano com uma professora não judia que mora no bairro. Mas nem a família da Esti, nem o noivo, né, futuro marido, sabem dessas escapadas para tocar piano. O casamento de Esti e Yankee acontece e é fabuloso. Segue todas as tradições, reúne bastante gente da comunidade. O jovem casal fica ao mesmo tempo contente e desconcertado com essa situação. Eles estão cumprindo o rito. Então, do lado de fora tá tudo bem. Mas como está do lado de dentro?
quando a festa acaba e chega a noite de núpcias, que também é repleta de regras de como se tocar, como ter relações sexuais, enfim. Quando chega essa primeira noite, a Ashe descobre que a sua vida de mulher casada não será fácil. Ela sente dor na penetração, dor para fazer sexo. Mas essa é uma tarefa que ela precisa cumprir como mulher. E é assim que ela entende, finalmente, qual que é o seu papel na comunidade onde ela vive. O papel da Ashe é gerar filhos. O tempo passa e Ashe e o marido não conseguem consumar a união. Ela sente muita dor. Mesmo sem conseguir, ela continua sendo constantemente pressionada, não só por ele, mas por todas as mulheres do entorno. As mulheres são sólidos pilares que fazem com que as tradições continuem a ser seguidas. Talvez mais até do que os homens. A sogra, a tia, outras jovens vêm à casa de Ashe para dar para ela explicações sobre o próprio corpo. A Ashe não conhece o próprio corpo. Todas querem ajudá-la a engravidar o mais rápido possível. E reforçam que a culpa é da Ashe, que não está cumprindo o seu dever de esposa, ou o seu dever dado pela religião. Cada vez mais pressionada e cada vez mais infeliz, a Ashe percebe que não terá o apoio das pessoas da sua família, da Babi ou da tia, e também não tem como sair dessa situação. Um dia ela explode numa discussão com o marido e finalmente consegue falar para ele como se sente. Só que Yankee também é jovem e foi criado acreditando que a mulher que casasse com ele, devia obediência. Ela deveria cumprir o seu dever de povoar o mundo com novos judeus. Então o Yankee não recebe muito bem a reclamação da esposa e insiste que eles precisam ter relações sexuais. A Ashe cede e mesmo sentindo muita dor, ela faz sexo com o marido. O sexo para ela é dor. Essa experiência marca a tomada de decisão da Ashe de ir embora da comunidade onde viveu a vida toda. Ela está há 2 anos nessa situação, desde que ela se casou. E é assim que ela percebe: nada vai mudar, eu não estou feliz, eu não sei quem eu sou, o que me prometeram com o casamento não aconteceu. Eu não sei quais são as minhas potencialidades, eu não sei o que realmente me deixa feliz. A Ashe só sabe o que a deixa infeliz. Bom, de posse de documentos que ela tem enviados por sua própria mãe, e esses documentos provam que ela tem direito a uma nacionalidade alemã, a Ashe pede ajuda para a professora de piano. A professora de piano consegue um passaporte para a Ashe e também ajuda ela a comprar uma passagem de avião. É preciso lembrar que a Ashe não trabalha, ela não tem renda, ela não tem dinheiro. Portanto, para ela poder fazer essas coisas, ela precisa vender as joias da família e algumas joias que ela ganhou do marido por ocasião do casamento. Isso, claro, sem que ninguém descubra. Com tudo que ela recebe de dinheiro, ela paga o passaporte, paga a passagem, guarda um pouco de dinheiro, uns trocados para se manter na cidade quando viajar e decide ir de Nova York para Berlim, fazer esse caminho de volta para a Alemanha. Este faz o retorno, o caminho inverso do que fez a sua avó, e vai para o país onde a Babi foi mantida como prisioneira. Mas nos Estados Unidos, onde ela vive agora, a prisioneira é ela, a Ashe. Ufa, gente! Tenso, não? Vocês ficaram tensas por aí? Bom, eu contei uma parte só da história da Ashe, Esse momento em que ela decide romper com uma vida que estava dada ali para ela, com uma realidade a qual ela era a única que ela tinha conhecido desde que ela nasceu. A minissérie continua, uma segunda parte que é a que tem uma inspiração mais livre, menos baseada no livro Nada Ortodoxa, da Deborah Feldman. E essa segunda parte é muito bonita de se ver, porque nessa segunda parte a Esti Shapiro, ela entra para um mundo que ela não conhecia, Ela começa a fazer descobertas muito, muito simples pra gente que tá aqui assistindo, mas que pra ela é como se ela tivesse nascido
de novo. Eu acho que tem muitas lições que a gente pode tirar dessa trama e dessa trajetória ficcional baseada na vida de uma mulher que existe. Mas quando eu assisti a série e também pesquisei aqui sobre o livro, sobre a vida da Deborah Feldman, sobre os judeus racídicos, ultra-ortodoxos, a primeira coisa que me veio à mente foi uma entrevista da Margaret Atwood, a escritora canadense que criou o Conto de Aia. Sabe, aquele livro, The Handmaid's Tale, que virou também série de TV. Você deve se lembrar da Margaret por essas duas referências. Bom, a Margaret, em uma das muitas entrevistas, falou que o mundo de horror que ela criou e que a sua protagonista enfrenta no Conto de Aia, ele não é um mundo ficcional, gente. Então, as coisas que a June passa lá, elas não foram tiradas inteiramente da mente poderosa da Margaret Atwood. Elas são fruto de observação. A Margaret fala que ela deu uma boa olhada ao redor para enxergar a condição da mulher no mundo. Às vezes a Margaret foi um pouquinho para trás na história, mas para ser bem sincera, ela nem precisou ir lá para a época medieval, não. Bastou ela olhar como as mulheres são tratadas em outros países, em outras culturas. Vamos combinar que isso não é uma coisa que parou de acontecer, né? Essa diferença em como a mulher vive nos diversos lugares do mundo. Em quantos países a mulher ainda não pode escolher quando ela quer engravidar ou usar algum método contraceptivo real, né? Em quantos outros países hoje a mulher ainda precisa pedir autorização para viajar ou mesmo para dirigir, que é uma coisa tão banal. E aí a gente volta direto para a Arábia Saudita, o país mais fechado do mundo e possivelmente o país onde a mulher tem menos liberdade, né? E a gente está em 2020. Essa restrição de poder viajar desacompanhada e sem autorização e de poder dirigir, ela caiu no ano passado na Arábia Saudita. Então veja, a Margaret Atwood não estava olhando tão para trás assim. Isso também me lembrou coisas como o cinto de castidade, né? Que a gente já usou, vocês sabem, para poder guardar a nossa virgindade para aquele que, no caso, era o futuro marido ou era o marido. E uma outra coisa que nem tem tanto a ver com sexualidade ou com a vida privada, né, da mulher, que é o voto feminino. Então, de novo, olhando para nossa história como mulheres, olhando para como a gente vive no mundo, tem muitos lugares em que o voto feminino foi concedido há bem pouquíssimo tempo. Se a gente olhar para a França, que é um dos países hoje mais progressistas do planeta, o voto feminino só foi concedido em 1945, gente. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, que afinal de contas um monte de homem tinha morrido, né, na guerra. As mulheres estavam na sociedade dando conta do trabalho que precisava ser feito em fábricas, na agricultura, no campo, no comércio, e no caso não tinha mais como negar esse direito ao voto. E a gente está falando da França. Então, a realidade da Deborah Feldman, da Esti Shapiro, da June no Conto de Aia, elas têm muita coisa em comum. Lembra do que eu disse lá em cima, na abertura do podcast? A condição do ser feminino nos aproxima. Isso é muito claro. Mas saindo um pouco do Conto de Aia e voltando para a história da Esti Shapiro, a minha ideia aqui não é julgar se uma religião é boa ou é má, tá? A gente não vai entrar no mérito dessa questão. No Conto de Aia, também existe um background religioso muito grande que força, pressiona a trajetória das personagens femininas a ser do jeito que ela é. Do mesmo jeito que na realidade a gente também tem essa pressão. E todas as religiões, no fim das contas, têm bases parecidas que sustentam os seus preceitos, né? Os seus pilares de sustentação. Então, depois de casadas, por exemplo, as judias ortodoxas precisam raspar o cabelo e usar peruca, porque o cabelo é fonte de tentação, pode despertar o interesse de outros homens, mostrá-lo não é sinal de recato.
O mesmo acontece com o véu muçulmano, né? Que é mais falado do que a questão da peruca, do cabelo que não é o verdadeiro e que as mulheres usam para sair na rua quando elas são judias, né? Ultra-ortodoxas. É sinal de obediência você usar o véu em público, obediência à sua religião, à sua crença. E também um sinal para proteger o seu cabelo dos olhares dos outros, para que você não incite o desejo do homem. Na Igreja Católica, né, na religião, no catolicismo, as freiras precisam andar com as cabeças cobertas, seja dentro ou fora dos santuários. E elas se vestem da mesma forma, né, com as mesmas cores, com o mesmo tipo de roupa, elas se uniformizam. E aí, de novo, a gente volta para a narrativa do conto de Aia, onde as aias usam a mesma roupa, tem a mesma cor, onde as esposas usam a mesma roupa, com a mesma cor, e as martas, que são as mulheres inférteis, ou seja, as mulheres que não participam da aristocracia, mas que fazem os serviços domésticos dentro dessa sociedade nova aí da distopia que a Margaret Atwood criou. As martas usam a mesma roupa e a mesma cor, que é o cinza. Então, tudo isso a gente está falando de identidade, né? Quando a gente fala de tipo de roupa, cor, quando a gente neutraliza as características individuais de cada um, a gente está falando de perda de identidade também. Existe uma identidade maior ali que suplanta todo o resto. Mas o que a história da Deborah Feldman traz pra gente através da personagem da Esty Shapiro? Eu acho que para mim ficou muito claro que essa busca por identidade, por aceitar quem nós somos de verdade, ela precisa que a gente não faça vistas grossas, sabe, para a nossa vida. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente não pode virar a cabeça para o lado e achar que contornando aquela situação de uma maneira ou de outra, nós vamos continuar seguindo adiante. Vai existir um momento de ruptura e tá tudo bem, sabe? Eu acho que a história da Esty também é uma centelha, assim, é como se a gente colocasse um fogo, acendesse um fósforo e alimentasse a fogueira da nossa independência como mulher, da independência do feminino. E talvez a gente não receba muito desse fogo, desse fósforo quando a gente é criada, né, na nossa cultura machista, na nossa cultura de sempre depender de um homem como forma de ser aceita socialmente e de ter que cuidar de todo mundo por um lado. Então, você, como indivíduo, para si mesma, talvez nunca esteja no seu topo da lista de prioridades, sabe? Eu fiquei pensando também que a história da Esty pode mostrar pra gente que existem várias amarras, né? No caso da vida numa comunidade ultra-ortodoxa, cheia de regras muito claras, muito vivas, talvez pra gente que tá de fora ficasse bem fácil de perceber e falar, nossa, aquela mulher não tem liberdade, ela não tem individualidade, ela não tem identidade, porque a gente tá de fora. Mas a Esty, bem como a Débora, elas demoraram muitos anos para poder chegar a essa conclusão. Elas tiveram que desamarrar esse nó, desamarrar esse emaranhado de sensações, de sentimentos e de situações que foram dadas para elas desde que elas nasceram, né? E daí, no nosso caso, quando nós estamos mergulhadas na nossa própria vida, será que a gente consegue enxergar fácil essas amarras? Será que a gente consegue entender o que está nos oprimindo, o que está nos fechando, o que está nos impedindo de seguir o que a gente gostaria de fazer ou quem a gente gostaria de ser? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso com a história da Esty, com a história da Débora. As regras rígidas, a anulação da individualidade em prol de outras coisas como a maternidade, a vida doméstica, elas estão em todas as culturas que a gente tem hoje no mundo. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. Para Débora e para Esty, o processo de perceber essa pressão também, eu diria, ele demorou. Para a gente, também pode ser que esteja demorando. Então a minha iniciativa, a minha sugestão seria:
Vamos colocar uma lupa no nosso dia a dia? Vamos nos perguntar constantemente o que apaga a nossa própria identidade? Garotas, a gente precisa ter coragem para fazer isso. Porque uma vez em que essa caixa é aberta, é muito difícil voltar para trás, é muito difícil fechar de novo e se contentar com as antigas formas, com os antigos modelos. Eu tenho para mim que nós, como mulheres, a gente ainda não descobriu toda a nossa potencialidade, sabe? E é por isso que, de novo, eu acho que as histórias de outras mulheres podem nos ajudar a chegar lá, podem nos ajudar a afrouxar esses laços e até nos ajudar a construir, criar outros que sejam feitos da nossa forma, da nossa maneira. Ninguém tem o direito de dizer pra gente como a gente deve viver. Concorda comigo? E aí, gostou desse primeiro episódio? Foi meio profundão, né? Acho que eu já fui logo lá no fundo para trazer uma discussão sobre identidade feminina, para trazer como outras histórias nos inspiram. Eu vou tentar equilibrar aqui algumas histórias mais emocionantes, outras mais densas, outras mais leves, para a gente poder fazer rodar esse carrossel de histórias aqui de mulheres. E chegou a hora da dica de filme. Muito bem, dica de filme, como eu prometi, de filme, de série, hashtag no cinema com a Lu. E claro que o Nada Ortodoxa, a minissérie, é uma dica super válida, né? Fiquei falando bastante aqui do show pra vocês, que tá na Netflix, e fiquei bastante emocionada de assistir esse programa. Para aprofundar um pouco mais no assunto, principalmente para poder saber como vivem os judeus ultra-ortodoxos e aí não ficar só com a impressão dada pela série Nada Ortodoxa, tem um filme documentário na Netflix que se chama One of Us. Ele é um filme doc de 2017, mas eu já assisti ele, inclusive agora, para poder conversar aqui com você, né, sobre essa história de hoje. Então, eu devo dizer que ele é mais pesado do que a série Nada Ortodoxa. Esse One of Us é uma produção que conta a história de 3 pessoas que tentam deixar a comunidade de judeus ultra-ortodoxos e traz todas as dificuldades que essas pessoas enfrentam, incluindo casos de violência doméstica. Eu acho que esse documentário, ele mostra muito como é difícil fazer essa ruptura, porque a maioria das pessoas que vive na comunidade não tem dinheiro suficiente para começar uma nova vida. Às vezes não tem estudo formal, então não sabe fazer nada, não tem uma profissão que possa fazer com que ela se sustente fora. Como ela também não conhece ninguém fora, ela não tem outros vínculos sociais, é como se essa pessoa vivesse numa ilha, dentro de uma cidade gigante, como Nova York, por exemplo, né? Para completar o assunto, tem também uma comédia que chama O Despertar de Mote, que também é da Netflix, tá? O Despertar de Mote, claro, fala sobre o Mote, que é um rapaz judeu que vive, né, vem de uma família ortodoxa. E ele tá na faculdade, se apaixona pela colega de sala e, obviamente, ela não é judia, ou seja, ela não se encaixa naquilo que a família dele espera para uma futura esposa. Então, enquanto o Mote fica ali em dúvida se ele avança, seguindo o sentimento que ele tá tendo por essa colega, que vai ficando amiga e vai ficando próxima, a mãe dele faz de tudo, incorpora ali mesmo a casamenteira para arranjar para ele encontros com mulheres judias da comunidade para que ele se case dentro das tradições, né? Não é um filme cuja personagem protagonista é uma mulher, mas eu acho que serve mesmo assim para aprofundar no tema, já que a Laura, né, que é a personagem não judia, objeto do amor do Mote, ela incorpora todas as liberdades individuais que ele não tem e que as mulheres da comunidade dele também não têm.
Então acho bacana olhar esse contraponto da Laura, personagem progressista, com o Moti, que é o judeu ortodoxo que está questionando as tradições de onde ele veio. É isso, gente. Quero deixar para vocês essas dicas. Depois me conta se você curtiu ou não. Eu tô lá no Instagram, @LucyBorges, é onde eu tô mais diariamente acessando tudo e conversando com as pessoas. Se você gostou do programa e dos conteúdos, apoie o podcast Histórias de Mulheres, porque produzir assim um conteúdo bacana, com profundidade, é o que eu mais gosto de fazer. Dá um trabalhão e eu quero continuar fazendo de agora para frente por muito tempo. Acho que a gente tem bastante assunto para falar sobre a questão da mulher, sobre nós mesmas. Conto com você para me ajudar com isso. As informações para você fazer esse apoio estão todas na descrição do podcast, estão também no meu perfil no Instagram, @LucyBorges. Logo mais, quem for apoiador vai receber conteúdos exclusivos que eu tô preparando. Então, me diz se você curtiu o podcast, vamos engatar essa conversa e eu te vejo na semana que vem, na próxima quinta-feira. Não esquece de mim. Um beijo, boa noite e boa sorte.